Aleluia! Enquanto a gente estava vivendo essa apresentação, eu me lembrava do tempo que eu não conhecia Jesus e que eu me dedicava com tanta intensidade às coisas mundanas. E estar hoje com vocês aqui, tendo o privilégio de pregar a palavra, para mim realmente é motivo de muita alegria. Quisera eu ter vivido essa experiência há mais tempo. Quisera eu ter me poupado de tantos caminhos que até trouxeram experiências, mas experiências ruins, destrutivas, às vezes prazerosas. Mas é o que eu costumo dizer. O maior problema não é o pecado. Porque o pecado, muitas vezes, ele é prazeroso. O maior problema é o salário do pecado. A morte e a destruição. Quantas famílias, nesse dia, hoje, de ressurreição, estão perecendo porque faltou-lhes a luz da vontade de Deus para a sua vida? Quem anunciará? Quem pregará? Quem levará o evangelho para aqueles que ainda não o conhecem? Nós estamos com essa missão nas nossas mãos. Essa é uma responsabilidade da Igreja de Cristo. É através da sua vida que o Senhor quer abraçar as pessoas, quer declarar palavras de incentivo, de esperança e de salvação para as pessoas. É através das nossas vidas que Deus manifesta a sua graça redentora aqui na terra. Então quero poder contar com vocês, para que a gente possa expandir ainda mais o reino de Deus aqui em Itapipoca, lá em Tururu, lá em Amontada, lá em Miraíma, lá em Itapajé, em todas as cidades circunvizinhas, no estado do Ceará, no Brasil e nas nações. Nós estamos juntos nesse propósito. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, nos nossos negócios, nos negócios de vocês, mas não somente aí, mas também através de mim, da sua família, dos seus negócios, da sua vida. Deus quer usar você. Se permita ser esse instrumento de Deus. Porque nós só estamos tendo essa experiência hoje porque pessoas se permitiram, pagam um preço de se dedicarem ao Senhor para serem usados por Ele aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito rápida, mas eu creio que vai ser muito reveladora sobre esse domingo de Páscoa. Para nós cristãos, é uma data muito especial e significativa. E o tema que eu dei para essa mensagem hoje é: Eu sou a ressurreição e a vida. A palavra de Deus conta uma história lá em João capítulo 11, e eu vou ler alguns versículos, que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Existem palavras no português que, no grego, tem uma diversidade de palavras com a mesma representação dessa palavra em português. Por exemplo,
vida. No grego, existem 3 palavras que trazem essa vida. A primeira delas é a palavra bios, que se refere à vida física. Eu e você estamos hoje vivendo a vida bios. Você está aí, sentadinho. Seu corpo está aí, vivo. Né? Então, a vida biológica é exatamente essa vida material, essa existência material do nosso organismo, do nosso corpo. E está relacionada a vários aspectos tangíveis da vida. Por exemplo, se alimentar, fazer movimentos, crescer, a reprodução. A segunda palavra do grego para vida é psique, que transliterada no português é psuche. E esse termo, ele abrange a nossa alma, a existência de uma pessoa. Quando eu estou compartilhando e conversando com você, eu não estou conversando com a vida do seu corpo, com a bio, não. Eu estou conversando com o seu psique, com a sua alma. Se não houvesse alma, a gente não teria comunicação. A gente poderia até tocar um no outro, talvez, porque nós temos o corpo, mas a gente não teria essa possibilidade de interagir como estamos fazendo agora. Então, esse psique é a parte imaterial. Enquanto a vida bio é a parte material, a psique é a parte imaterial. Amém até aqui? E tem uma terceira palavra, que é a palavra zoe. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando da vida zoe. E essa vida zoe se refere à vida na sua plenitude. Lá em João, capítulo 10, Cristo diz, eu vim para que tenham a vida zoe, para que tenham vida em abundância, para que tenham a vida divina. Da mesma forma, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, essa vida é exatamente essa vida sobrenatural, essa vida abundante de Deus sobre mim, sobre você. Tá? Agora, como que nós podemos desfrutar da vida zoe de Deus? Como que nós podemos trazer a vida zoe de Deus para a nossa vida, para a nossa casa? Como que nós podemos trazer a vida zoe de Deus para uma situação específica? Você sabe o que é que significa avivamento? Talvez pessoas pensem que avivamento é o barulho. Não é errado fazer barulho. Deus ele não é estressado com barulho. Desde que esse barulho seja para a honra e glória dele. Não é? Mas avivamento não é simplesmente um barulho. Avivamento não é uma grande cruzada que é feita onde muitas pessoas estão ali interagindo. Avivamento é um despertar espiritual. Mas não é um despertar qualquer. É um despertar intenso. Um despertar renovado. E isso envolve um aumento significativo e marcante do favor de Deus nas nossas vidas, através da nossa devoção, através das nossas orações, através da nossa fé, através dos nossos cultos ao Senhor. O avivamento, na realidade, mais depende de nós. Ontem eu estava na conferência DIFLA em Fortaleza com alguns irmãos e a gente viveu experiências incríveis naquele lugar.
E algo que me chama a atenção é uma geração sedenta por Jesus. Sedenta, mas que muitas vezes é só barulho. É só burburinho. É só ornamentação. E a pessoa que vive a superficialidade, ela nunca vai se permitir desfrutar da vida zoe de Deus. Desse avivamento no seu interior. Porque o avivamento, ele gera mudanças significativas na vida da pessoa. Seja na sua individualidade, seja na coletividade. Por isso que eu entro em crise. Quanto mais cristãos, melhor. Depende. Quanto mais cristãos avivados, transformados, regenerados, impactados de forma a mudar o padrão de vida por conta do poder da palavra, aí sim, quanto mais cristãos avivados, melhor. Entretanto, quanto mais cristãos superficiais, quanto mais cristãos que não respondem de forma proporcional ao nível do amor derramado por Cristo na vida daquela pessoa, não faz sentido. Nós vemos que Deus, ele tem feito grandes coisas na sua vida. Tá bom, vai ficar melhor. Porque ele tem poder, e não somente tem poder, como ele quer fazer infinitamente mais. Ele quer trazer muito mais revelação da vida zoe, dessa vida sobrenatural para mim e para você. Quando Jesus disse em João, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ele fala sobre essa vida zoe. E o meu desejo hoje é que eu e você, a gente saia daqui conscientes e convictos de que, uma vez que ele morreu e ressuscitou, ele nos deu o privilégio de viver essa vida zoe. Mas vamos aqui aprofundar mais nessa história. João capítulo 11, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha que tremendo. Jesus amava Lázaro. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, segunda vez que o texto fala que Jesus amava essas pessoas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E o lugar que ele estava era distante de onde Lázaro estava. E ele teve que ir a pé. Levou mais alguns dias para chegar lá. Veja que essa enfermidade de Lázaro, que fez familiares, pessoas que amam a Lázaro e o próprio Lázaro sofrer, foi uma bênção. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que loucura isso! Como ser uma bênção isso? Maria e Marta estavam desesperadas, talvez. Mas essa situação fez com que muitas pessoas passassem a crer no Messias. Está lá em João 11:19. Muitos dentre os judeus os tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Muitas pessoas já estavam no funeral de Lázaro. Muitas pessoas, quando tem a morte de alguém,
que é muito conhecido, as pessoas vão lá dar o apoio à família, auxiliar nesse processo de luto, que apesar da gente saber que só Deus pode trazer o conforto necessário, mas a gente está junto com pessoas que gostam da gente, que a gente ama, traz uma distribuição, digamos assim, desse sentimento. E lá no verso 45, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Uau! Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus dá uma ordem para removerem a pedra. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vive esse processo de ressurreição. Aquele era um ambiente propício para o milagre. Aquele milagre trouxe vida para muitos. Qual é a área da sua vida que precisa de um milagre? Qual é a área da sua vida que você acredita que Deus está demorando para operar o milagre? O verso 5 diz que Jesus, ele amava Marta, amava a sua irmã e amava também a Lázaro. Como que a pessoa ama o outro e demora 2 dias para ir lá levar a cura que ele tanto precisava? Na verdade, demorou 2 dias para sair do lugar onde estava. Porque a viagem levou mais alguns dias. Não é à toa que a própria irmã de Lázaro diz: Senhor, não mexe nisso aí não, que isso aí já cheira mal. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ele revela que ele é a ressurreição e a vida. Tem áreas na nossa vida que nós vivemos aflições, mas deixa eu te dizer, não é porque Deus não te ama. Não é porque você não é amado por Jesus. Lázaro era amado por Jesus. Mas é porque talvez Deus ele esteja usando essa situação para te forjar, para te preparar, para alcançar pessoas. A nossa fé, ela é fortalecida na adversidade. A nossa fé é fortalecida na adversidade. Assim também, quando você atrai a vida Zoe de Deus para aquela área da sua vida que precisa de um milagre, aquela área, ela vive esse processo de ressurreição. A sua fé é fortalecida. As pessoas com quem você se relaciona, elas serão alcançadas por esse impacto da ressurreição dessa área que você tanto precisa. O fato da situação não ser resolvida no seu tempo não quer dizer que Jesus não está nem aí para você. No verso 6, nós vemos que quando Jesus soube da situação de Lázaro, ele demorou um tempo. Quanto tempo faz que você está na expectativa para o seu milagre? Quanto tempo faz? As pessoas talvez até chegam a questionar: como pode um homem que se diz de Deus, como pode uma mulher que se diz de Deus passar por esse tipo de sofrimento? Às vezes, talvez, a sua expectativa é uma promoção ministerial. Que você acha que deveria sim ser promovido no ministério. Fulano que foi injusto comigo. Situação tal que impediu. Foram pessoas... Não, querido, talvez seja o Senhor querendo tratar áreas da sua vida para que o milagre seja maior. Se Jesus tivesse curado Lázaro antes dele morrer, o milagre teria sido um. Certamente, talvez um médico ali que estivesse cuidando seria alcançado pelo milagre, porque ele, conhecendo a medicina, sabia que Lázaro não teria como ser curado daquela enfermidade. Você já viu aquela situação que os médicos desenganam e dizem: olha, se você acredita em Deus, porque ele não acredita. Ele se sente o próprio Deus muitas vezes. Eu falo isso com muito carinho.
se vocês acreditam em Deus, orem ao Deus de vocês, porque só um milagre. E sabe o que acontece muitas vezes? O milagre vem. O milagre vem. Mas quando Lázaro já estava vivendo o estágio aos nossos olhos de putrefação, vem o poder da ressurreição. Meu Deus. Então qual é a área da sua vida que você olha e diz, esse é o meu Lázaro? É o Lázaro da minha vida que precisa do milagre. Talvez é o seu filho, que está te dando trabalho, está envolvido nas drogas, e você olha e diz, Senhor, por que está demorando tanto? E aí o Senhor olha para ti e diz, você precisa primeiro aprender a discipular o seu filho. O tratamento vai ter que primeiro começar em você, para que depois o seu filho viva a experiência do milagre. Amém, queridos? Então deixa eu te dizer uma coisa. Efésios capítulo 2 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Deixa eu te dizer, assim como a pessoa morta fisicamente não responde, não reage a coisas como se alimentar, a pessoa que está morta fisicamente, ela não responde a estímulos como você beliscar a pele dela. A pessoa que está morta fisicamente, ela não responde a nada. Ela está insensível. Da mesma forma, aquele que está morto espiritualmente, ele não responde às coisas espirituais. Ele não está sensível à voz de Deus. Ele não se alegra com as coisas de Deus. Ele não vê graça na palavra de Deus. Ele não consegue experimentar essa maravilhosa sensação de cultuar a Deus em família. A pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem interesse pelos cristãos. A pessoa que está morta espiritualmente, ela precisa ser despertada, ela precisa de ressurreição, ela precisa dessa vida nova em Jesus. Eu tenho tido o privilégio de ver tantas pessoas que, assim como eu e você antes, vivíamos distante de Deus, mortos para Deus, que uma vez que viveram essa experiência da ressurreição do seu Lázaro, elas olham e dizem, pastor, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Sabe, pastor, eu sei que eu ainda tenho muitos problemas a resolver, mas agora eu tenho uma esperança. Eu sei que eu tenho muitas dívidas, por exemplo. Eu sei que eu fiz muitas coisas que me difamam. Eu fiz muitas coisas que me reprovam perante a sociedade. Mas sabe de uma coisa, pastor? As pessoas estão olhando para mim, estão vendo que o meu testemunho de vida está havendo transformação. Eu sou uma nova criatura. Meu casamento foi para outro nível. Hoje eu entendo, eu amo minha esposa. As esposas, com o espírito de calmaria, conseguem se submeter ao seu marido, mesmo que ele ainda não tenha tido um nível de revelação
confortável, que traz um conforto que ela espera para o seu casamento. Vocês estão entendendo? São tantos testemunhos assim, tão impactantes e poderosos. Eu vim, João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje é domingo de Páscoa, o dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo. Ele que nos deu essa vida zoe de Deus. Amém? Você recebe essa vida zoe de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as situações que você está passando hoje, que talvez precise de um milagre. Deixa eu te dizer, continua crendo, não desista, meu irmão, persevere no Senhor. Sabe por quê? Porque assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele vai ressuscitar essa área da sua vida em nome de Jesus. 1 Pedro, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Uau! Uau! Eu quero te dar a oportunidade de reconhecer e de se apropriar dos benefícios da morte, dos benefícios da ressurreição de Cristo. Nós vamos tomar a Santa Ceia agora. Logo, logo, nós vamos viver essa ordenância de Jesus. Trazer à memória esse sacrifício. E nós vamos fazer até que Ele venha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus disse para a irmã de Lázaro que ele ia ressuscitar, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Quando Jesus, ele disse para a irmã de Lázaro que ele vai ressuscitar, aos olhos dela, já não tinha mais jeito. Porque Lázaro já fazia muitos dias que tinha morrido. Lázaro já cheirava mal. Aí Jesus pergunta se ela crê na ressurreição de Lázaro. E ela diz, eu creio. Eu creio. No fim, na segunda vida, lá na volta, eu creio, eu creio. Aí Jesus olha e diz, não, o milagre que eu tenho para você é o de agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Uau, glória a Deus. O que é que isso nos transmite como informação importante? Que a fé é agora. A fé não é no futuro. Tem coisas que você precisa consertar na sua vida. Posso te afirmar sem medo de errar. Dou minha cara a bufete. Sozinho você não dá conta. Você precisa dar um passo de fé. Assim como Lázaro, quando foi chamado para fora, eu acredito que ele deu um pulo. Assim como Pedro, quando Jesus chamou, pois venha sobre as águas, Pedro sai daquele barco em fé e anda sobre as águas. Eu creio que Deus está chamando pessoas aqui no nosso meio para fazer um passo de fé, para dar um passo de fé sincero e tomar uma decisão consciente, escolhendo por Jesus na sua vida. Olha o que Romanos capítulo 10 diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Uau! João capítulo 1, verso 12. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso eu queria pedir para você ficar de pé agora. E eu queria convidar você para fazer uma oração. Uma oração de entrega consciente da sua vida a Jesus. Cumprir o que está escrito em Romanos 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero te dar a oportunidade de você confessar com a sua boca que Jesus é o dono da sua vida. Eu queria que você pudesse fazer isso agora. Todos pudessem fechar os seus olhos. Colocar sua mão no seu coração. E junto comigo, pudesse repetir essa oração, entregando a sua vida para Jesus. Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Então, todos que querem isso, repitam assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesta manhã de domingo de Páscoa, eu me aproprio do teu perdão curador, do teu perdão divino. Eu declaro que não há mais condenação sobre a minha vida. Em ti, eu sou uma nova criatura. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu viro as minhas costas para o pecado, para o maligno, e me consagro, corpo, alma e espírito, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, que coisa linda.